a repercussão desse caso do homicídio de Sayara Campos, menina que foi brutalmente assassinada a golpe de facada aqui no último domingo em Caxias. Como o senhor analisa o comportamento desse jovem? Na verdade, quando nós analisamos personalidades no que diz respeito aos crimes na área da criminologia, existem alguns pontos que devem ser abordados antes da gente observar apenas os tipos de personalidade. Um ponto é a análise do perfil, que infelizmente no Brasil nós não temos assim estudos profundos como acontece em outros países, como os Estados Unidos, onde praticamente todas as pessoas que cometem alguma tipificação criminal, elas estão dentro de um perfil definido. Mas analisando de forma genérica, a gente pode definir que, independente de qualquer que seja o seu perfil, a gente percebe no Brasil inteiro hoje um tipo de comportamento comum da juventude, que talvez seja resultado de, quem sabe, a forma como a família tem se constituído. É a falta de contenção de frustrações. A gente percebe que as pessoas, principalmente os jovens, hoje eles não conseguem mais viver sob a perda. E a gente percebe que o fato de eu não saber conviver com a perda e que eu entro por qualquer tipo de comportamento, qualquer tipo de atitude que vem sobre mim, que eu não consiga conter essa frustração, eu tendo a buscar defesa das mais absurdas possíveis. E talvez, isso pode ter acontecido com esse rapaz. Nós sabemos que existem muitas condutopatias que podem caracterizar como os sociopatas, os psicopatas, outros comportamentos antissociais, que pode levar também pessoas a cometer determinado tipo de delito. Mas analisando passionalmente, como eu estou colocando, pode ser observado pela seguinte tese. Pela forma também brutal como ele comenta, que é como se fosse uma reação de uma angústia dentro dele próprio, porque o que nós exteriorizamos reflete o que nós somos internamente. Às vezes você comete homicídio e não precisa ser tão brutal. E quando você observa um homicídio muito brutal, é como se eu estivesse colocando para fora todo o meu ato de vingança. E esse meu ato de vingança perpassa, quando é passionalmente, por algumas questões. Primeiro, o que eu costumo falar, os ressentimentos. Nós, quando não sabemos conter frustrações, não conseguimos conter perdas, não aprendemos a viver nessa realidade que é normal na vida, a gente acredita que o outro tem sempre que retribuir aquilo que a gente dá para ele. E quando eu vejo que o outro não retribui aquilo que ele me dá, eu me sinto que devo cobrar. E às vezes, me sentindo que devo cobrar, muitas das vezes esse ressentimento transforma-se em vingança. E o que acontece? Movido ainda mais por um sentimento que é extremamente perigoso. Eu considero até, digo muito que o ciúme, ele doentio patológico, ele seria uma espécie até de psicose. Ou seja, o indivíduo chega a cometer atos movidos pelos ciúmes brutais, chegam a matar violentamente, chegam friamente, premeditadamente. Então isso tudo pode ter perpassado pela cabeça dele. Eu acredito que aí tem uma passionalidade, sim. O jovem não quer mais aceitar fim de relacionamentos, não quer mais aceitar fim de casamentos, as pessoas não querem mais aceitar traições, esse tipo de coisas que pode ser ruim para a nossa vida, mas que a gente precisa saber reelaborar, tem que saber tratar e tem que saber conviver. Ele sempre dizia uma frase que a família nos relatou, que foi: se ela não ficar comigo, ela não fica com mais ninguém. As pessoas de personalidade imatura, elas continuam tendo as mesmas reações que elas tinham quando eram infantis. Tipo, eu quero este objeto é meu, vem a possessividade. Se esse objeto não for meu, não será de mais ninguém. E eu utilizo qualquer mecanismo de defesa, inclusive da própria violência, para que eu possa reter esse objeto. Exemplo claro que a gente vê aí também em relacionamentos, cárceres privados, onde os esposos mantêm presas suas cônjuges e etc. Você percebe que, de fato, tem a ver com essa personalidade imatura que a sociedade hoje não nos ensina. A família hoje também não está conseguindo lidar com esse excesso de atividade nos seus filhos, que faça com que eles não aprendam a conviver com as angústias, com as frustrações, com as perdas. Dentro de um dos quartos, num dos compartimentos da residência, tinha uma mensagem dizendo: morreu. Como é que você vê isso? Preciso saber se o momento em que ele escreve esta palavra, se foi anterior ou pós, Isso faria grande diferença. O significado da morte, como também o significado até dos locais onde a pessoa comete o crime, onde ocorre a facada, o tiro, quando ele é premeditado, quando há um dolo, é bom observar em que local da parte do corpo isso foi deferido o golpe, ou o tiro, qualquer coisa nesse sentido. Porque a partir daí a gente imagina qual era o sentimento que essa pessoa tinha com o outro. Quando eu corto a garganta de alguém por uma pessoa que, ao longo do tempo, quando acontecem relações afetivas, ao longo do tempo, talvez vinha usando palavrões contra mim, dizendo palavras que iam me destruindo minha autoestima. E às vezes você prefere deferir aquele golpe no local que está sendo o seu caso de desafeto. Você vê que existem castrações. Então você observa aonde ocorre o local
no corpo do ato criminal, você percebe que tem uma relação com a convivência da pessoa. Então, esse morreu pode ser depois que ele deferiu os golpes, que percebeu que a vítima já estava realmente em óbito e ter colocado como se dissesse acabou tudo. Ou pode ser antes, quando tivesse um momento de discussão e a partir daí ele entendesse que, como eu falei ainda há pouco, que tudo aquilo tinha encerrado para ele. E como ele já havia falado para a família, a minha dor psíquica eu vou ter que encerrar. E a dor psíquica dele naquele momento ele imaginava ser ela, quando na verdade é um problema interno, é dele. Quer dizer, o tratamento, a aceitação dessa neurose, a reelaboração dessa neurose, ela tem que acontecer com ele, independente de quem ele estiver convivendo, porque poderiam ocorrer, se não um homicídio, porque ela era esposa, mas num outro relacionamento menos comprometedor, agressões e etc. Isso é possível, né? Como poder identificar essas pessoas agressivas, psicopatas? A psiquiatria ela tenta trazer, né, uma abordagem onde ela tenta trazer perfis generalizados para se identificar. Eu costumo dizer que dentro de todos esses transtornos estruturais, todos nós temos um pouco de cada um. O que nós vemos é agravamentos de pessoas que têm uma personalidade tipicamente psicopata, uma pessoa que tem uma personalidade tipicamente antissocial, ou seja, que a maioria das suas ações são voltadas para esse tipo de condutas patológicas, doentias, de quebrar regras, de ser violenta, de dar satisfação aos seus próprios desejos, de realizar o seu prazer, mesmo que para isso cometa atos de violência, onde ela, ao realizar o ato, ela também sente o prazer, mas é lógico que existe um elemento desencadeador para que isso possa acontecer.